discussão de hoje traz uma profissão presente em um momento muito difícil para todos nós. A partida de um ente querido é sempre um momento delicado. Claro que todos sofrem pela saudade e pela separação, mas tem um profissional que está presente nesse momento. E certamente você deve ter visto ou conhece um profissional como esse. É o coveiro. Ele está lá e cuida de tudo. Desde preparar o cemitério para que receber o corpo, como também fazer exumação de corpos quando há necessidade. Por isso vamos conhecer hoje um profissional que já tem 7 anos trabalhando na área, que está aqui ao meu lado, é o Paulo Sérgio. E ele vai falar para a gente todas as curiosidades dessa profissão e também como é para ele fazer parte de um serviço como esse. Olá, Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? 7 anos trabalhando como coveiro. 7 anos trabalhando como coveiro. Como foi que você foi parar nessa profissão, Paulo? Eu acredito que tudo é predestinado por Deus. Na minha vida, tudo é predestinado por Deus. Nada é à toa. Verdade. E me diga uma coisa, Paulo, naquele momento ali a gente percebe que é um momento de dor, que é um momento difícil para a família. Como é para você lidar com essas questões? Porque todos os dias, na rotina do seu trabalho, você fica vendo ali aquelas pessoas e todo aquele sentimento, né, da distância, da saudade. Teve alguma história que comoveu você? Não, na realidade, ser coveiro não é fácil, viu? Não é querendo diferenciar as outras profissões, mas ser coveiro não é fácil. A gente se dá a todo momento com a tristeza do próximo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que estar bem psicologicamente. Verdade. Eu acredito que Deus sempre está com nós. Ao momento que nós somos coveiro, nós somos agraciados por Deus. O momento que eu mais senti na minha vida como coveiro, e eu peço a Deus que não se repita mais, foi na época da pandemia da Covid, onde eu fiz muito sepultamento. Eu tenho um companheiro de trabalho, que o nome dele é Ximenes. Nesse dia nós sepultemos 9. Em um único dia? Em um único dia. E quando dá para um coveiro, que já está acostumado na profissão, chamar o outro, colega de trabalho, e conversar os dois, de frente a frente, e ele dizer para mim: eita, Paulinho, hoje foi difícil. Hoje foi difícil. E eu cheguei para ele e disse: nós não estamos aqui à toa, não. Deixa que Deus está com nós. O momento mais triste da minha vida foi na época da Covid. Eu espero que não aconteça mais, né? Mas isso não está no meu querer, né? Todos nós esperamos, não realmente. Não está no meu querer, né? Foi uma estação muito difícil. Imagino que para um profissional como o senhor, e ali a família nem poderia estar presente. Muitas vezes era só você e aquela pessoa que partiu. E merece dignidade, um tratamento digno no momento da partida, todo ser humano. Mas eu tenho uma curiosidade, Paulo. Existem muitas histórias que giram em torno do cemitério. Todo mundo acha que lá tem uma alma penada, todo mundo acha que a alma vem puxar o pé. Você já viveu alguma situação sobrenatural dentro do cemitério, nesses 7 anos de trabalho? Alguma alma já veio puxar seu pé, já veio dizer: olha, tu jogou pouca terra, me cobre mais um pouquinho. É claro que a gente está falando com bom humor, mas existem muitas lendas. Já viveu alguma situação? Graças a Deus, não. Não voltou nenhuma, né, Paulo? Não. Primeiro, como eu sempre tenho, eu não acredito em lenda, eu acredito no propósito de Deus. Morreu, acabou. Só quem determina voltar é Deus. Verdade. Só Ele. E Paulo, e objetos? Às vezes na sua profissão é necessário fazer a exumação, que é quando você abre a cova e retira os restos mortais. Você já encontrou algum objeto estranho que foi enterrado junto com a pessoa? Alguma curiosidade? Não. Nunca encontrou? Nunca encontrei, não. E já teve algum enterro que você vivenciou, que teve uma situação inusitada? A pessoa queria ser enterrado com uma roupa diferente, com uma cor diferente, com um caixão diferente. Já teve isso na sua profissão? Não aconteceu. Todo mundo vai do mesmo jeitinho? Todo mundo vai do mesmo jeito. Só muda a questão do tipo de caixão. Que tem uns caixão que é mais simples e tem uns caixão que é mais de luxo, né? Aqueles mais caros, né? Você sabe que as pessoas humildes sempre tem um caixão mais simples, que quer dizer a questão mais certa, né? E aquela pessoa que tem mais condição, mas a verdade é que no fundo não dá para levar nem uma balinha no bolso, né? Quando vai pro outro lado, não dá para levar nem um chiclete. Não, mesmo porque
lá a terra vai eliminar tudo. Tá vendo? Só o que vai partir dali, na minha concepção, é o espírito. A matéria é como a palavra de Deus fala e não mente a palavra de Deus. Agora, uma curiosidade, é verdade. A palavra, ela nos traz, os cristãos, eles acreditam no seguinte, que cabe ao homem morrer uma única vez. E segue-se o juízo de Deus. Então, isso é muito definido. Eu queria saber assim, Paulo, a respeito da morte. As pessoas ali, já teve alguém que quis ser, por exemplo, enterrado junto com a pessoa que morreu? Ai, eu quero ir também, caiu dentro da cova. Já teve alguma situação inusitada que você viveu? Acontece muito isso aí. E eu sou muito prestativo nessa atenção. E às vezes chega perto da cova, dizendo, não, vou me acalmar, não precisa não, mas eu sempre digo para as pessoas da família, para não deixar perto da cova, né? E pode cair, pode ter um acidente, né? Porque ali é o momento mais emocional do ser humano, acredito eu. E sempre eu sou reservado nessa parte. Sempre eu gosto de sempre avisar. Paulo, e assim, todos nós sabemos que o corpo humano é tecido, é célula, e quando o corpo morre, tem todo um cheiro que é exalado. Como é que você lidar com isso? Porque, por exemplo, numa exumação, tem um cheiro desagradável, tem um cheiro ruim. Como é para você ficar, porque eu imagino que esse cheiro deve ficar na sua memória. E deve ter coisas que quando você sente o cheiro, você lembra. Como é para você lidar com isso? Se dá. De qualquer forma, o cheiro é muito forte mesmo, né? Inclusive, quando nós coveiros estamos lacrando, né? A gente é muito preocupado de não ficar nem um pequeno buraco quando a gente está lacrando, senão sai o odor, né? E todo cemitério tem a vizinhança, né? Aí o odor vai muito distante. E nós somos muito detalhados nessa parte, nós coveiros, né? Aí, nessa parte do mau cheiro aí, é aquela coisa que eu sempre digo, ser coveiro não é fácil, não. É a parte difícil do trabalho, né? Parece que nessa sua profissão toda parte é difícil, Paulo. Mas é mesmo, mas é como eu lhe digo, coveiro não é fácil ser coveiro. Eu sempre bato nesse propósito, é um desafio. Eu não estou querendo diferenciar a profissão de coveiro, não, das outras não. Tem muitas profissões difíceis também. A gente apontou aqui várias dificuldades, mas na sua experiência de 7 anos dentro desse trabalho, qual foi a sua maior dificuldade? Por exemplo, quando o senhor começou, lá nos primeiros momentos, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade foi a questão psicológica. Porque antes da gente ser coveiro, a gente é um ser humano. Verdade. Né? Tem muitas pessoas que não imaginam isso, né? Mas eu não levo isso na minha mente, não. Eu tenho que fazer meu serviço. Quando eu cheguei no cemitério, foi difícil. Foi difícil, não vou negar, não. Os primeiros momentos, os primeiros enterros, as primeiras covas. Quando você ia cavando aquele buraco, o que era que passava na sua cabeça? Dia alguém vai cavar o meu? Já passou isso na sua cabeça? Não. Eu acredito que coveiro não passa isso. Não passa isso. Porque é como eu lhe digo. Deus está do nosso lado a todo momento. Porque Ele trabalha em cima do psicológico do coveiro. E o coveiro não se identifica com isso, não. Porque senão ele não ficaria na profissão de coveiro. Ele não ia conseguir trabalhar. É como uma pessoa comum que entra num cemitério e ele dá diante de uma cova. Para ele aquilo dali é um assustador. Tem pessoas que não passam nem na frente do cemitério. É verdade. Existe muito misticismo em torno da morte. Existem pessoas que fazem, inclusive, usam o cemitério para pegar a terra, para fazer determinadas simpatias, feitiços. Você já presenciou alguém ali pegando terra ou pegando algum objeto para fazer esse tipo de trabalho? Isso aí é comum, isso aí eu vejo muitas pessoas entrando, colocando fruta no cruzeiro, aquelas coisas, mas isso aí não vem um caso não, a gente deixa pra lá. Tem que cuidar do serviço da gente. Entendi, mas que acontece, acontece. Acontece, né? Mas aí... A morte é arrodeada de tanta coisa, né, Paulo? É. Já teve alguma pessoa que foi mais difícil fazer o sepultamento, que quando você já precisou sepultar alguma pessoa conhecida sua, um amigo, um vizinho, um ente querido? Aconteceu um fato inusitado. Um vizinho meu, ele faleceu, mas eu não sabia que era meu vizinho. O caixão ainda estava lacrado, fechado, né? E eu vi o sobrinho dele, eu já tinha feito o sepultamento do
pai do sobrinho dele. E eu, quando me identifiquei com o sobrinho dele, me levantou logo aquele suspeito, né? Aí eu perguntei a ele, quem é? Ele disse, é o meu tio, o Edmar. O Edmar. Aquilo me... Foi um choque. Um choque, assim. Acontece. E Paulo, e você me falou que um fato é certo, o cheiro é forte. Já teve alguma vez que você estava, por exemplo, fazendo uma refeição e aquele cheiro... Porque a nossa memória, ele é um negócio sério. A gente registra as sensações, a gente registra o cheiro, assim como um cheiro bom nos traz uma memória, um cheiro ruim também pode nos trazer. Já teve o que a gente chama de memória olfativa. Você já teve algum momento que você sentiu o cheiro, que você disse, isso aqui tem um cheiro que eu sinto lá quando eu estou exumando um corpo, ou o cheiro que sai de alguém em decomposição? Você já viu uma situação assim que o seu cérebro apontou nessa direção? Não. Não? Acredito eu não. Eu acredito que todo ser humano, ele tem o mesmo cheiro quando morre. Não existe diferença. Mas a minha pergunta sei. Não é essa. É tipo assim, por exemplo, eu tenho um cheiro que toda vez que eu sinto, eu me lembro da minha infância. Que é um cheirinho de uma coisa gostosa. Tô entendendo. E também tem um cheiro que toda vez que eu sinto, eu me sinto desconfortável, associo a algo desagradável. E a minha pergunta é se na sua memória, alguma vez a sua cabeça associou esse cheiro que tem daquele lugar com algo desagradável que você viveu ou uma outra situação. Não. Deu tudo certo, foi profissional, não ficou registrado? Não. Tudo profissional. Você gostaria de ter uma outra profissão? Ou você é feliz nessa que você está hoje? Eu sempre digo, os meus colegas de trabalho, às vezes até me acham um pouco chato, mas eu me ofendo quando fala de coveiro, quando eu ouço alguém falar mal de coveiro, eu me ofendo, porque eu tenho minha profissão com muito amor e eu acredito que meus colegas de trabalho também têm. Porque nós passamos cada situação, se nós não tivesse Deus, eu sempre gosto de falar em Deus. Tá certo. Eu tenho um dom comigo, não é demagogia não. É porque eu só estou aqui por permissão de Deus. Nós, aliás, viu? É porque você tem esse ponto de vista, né? Sempre pela fé. Temos esse ponto de vista. Olha, a gente está aqui conversando, você que está chegando agora no nosso quadro Guia da Profissão. E a profissão de hoje é o coveiro, esse profissional que está presente nos momentos mais difíceis, que é o fim da vida. E aí, Raquel e Ellen, o que é que vocês acham dessa profissão? Vocês teriam coragem, de repente, de ser uma mulher coveira? São duas perguntas em uma minha. Não sei se a Ellen vai fazer outra pergunta. Eu ia realmente perguntar se existe mulher, né? Se nesse universo da profissão de coveiro existe vagas para mulheres, se aonde você trabalha, se no seu cemitério tem mulheres que trabalham como coveira. E a segunda pergunta assim, quando você que já está há mais tempo, de repente chegou um coveiro novo ali no começo, se você falou que tem o seu psicológico bem cuidado, que você tem Deus com você, graças a Deus por isso, mas às vezes nem todo mundo tem, às vezes tem pessoas que têm alguns problemas, a fé está ainda meio fraquinha, aí dá lugar para o medo. Então, trazendo para esse contexto, você que já tem aí, né, mais tempo, mais experiência, chegou a algum outro amigo ali, um colega de profissão novato, e que no primeiro dia, no segundo dia, ficou meio que, sei lá, não dormiu de noite, ficou com medo, no outro dia chegou dizendo, não quero mais isso aqui não dá pra mim, tive pesadelo, alguma coisa parecida assim? Duas perguntas, viu? Se tem mulher e se algum amigo seu aí nessa profissão já teve assim, um pânico, sei lá, alguma coisa tipo, meu Deus do céu. A alma já puxou o pé de alguma coisa assim. Eu acredito porque eu já vi falar uma reportagem que existe uma coveira, né? Mas eu não acompanhei não, mas eu acredito que sim, sempre existe. Deve ser pouco, né? Mas deve existir. Aí você entra na questão aí do colega de trabalho, dizer que não vai mais, né? Se assustou, né? Às vezes um novato, sabe, não se identificou, no segundo dia, né? Até hoje eu não conheci, eu conheço, às vezes tem uns que vai, depois não vai mais, que aconteceu. Segundo eu cheguei no Buenos Aires, os colegas de trabalho disseram que teve um que pela primeira vez fez lá o sepultamento e tudo e desapareceu. Gente, acho que esse aí ficou fraco. Ele ficou com medo. Ficou com medo. Nem todo mundo tem aí, né, ainda essa blindagem que o senhor tem, né, seu Paulo? É como eu estou dizendo. Nada é por acaso. Com certeza, eu tenho certeza. Tem que ter um propósito. E ainda bem que o senhor está aí, destemido nesse propósito. Graças a Deus, viu? Verdade. Seu Paulo, o senhor disse que nunca viveu, até pelo seu posicionamento de fé, nenhuma experiência sobrenatural. Mas a Raquel trouxe um ponto importante. Nem todo mundo tem a sua fé. Exatamente. E os seus colegas não contam história, não?
que viu a alma de branco, de que de noite aconteceu isso. Já tem relatos? Eu tenho certeza que deve circular alguma história. Para falar a verdade, eu já lhe disse, eu vou dizer a segunda vez. Coveiro não tem isso com coveiro. É mesmo, Os coveiros são os caras corajosos. São homens de coragem, Raquel. Nós não se identifica nessa parte de ver alma, isso não. Rapaz, Eu tô acostumado a sair lá do cemitério, às vezes acontece, né? O sepultamento chegar atrasado, diante de um da família que tá viajando, tem que esperar chegar, né? A gente tem esse lado também, né? Do coveiro, né? Nós, não, pode deixar que a gente fica. Aí já acontece a gente sair tarde da noite, fora de horário. Mas isso como a gente tá fazendo isso aí, é pelo um bem maior. Um bem maior, né? Uma compaixão. Sim. Aquelas pessoas estão sofrendo naquele momento, né? Aí acontece a gente ficar fora de hora esperando. Eu já tenho saído do cemitério 12 horas da noite. E de boa, sem medo, nem nada. Sem nada. Não existe medo na questão do coveiro. Olha aí. A Ellen já não pode exercer essa profissão. Ela não tem posso, a força para fazer o serviço, que ela é uma mulher muito forte, mas fisicamente, ela tem medo, ela já não dá para ela. Olha, seu Paulo, tô aqui muito admirada, tô só aqui ouvindo você, porque é muito legal a sua história, como você tem essa grande fé e trabalha com isso, o seu trabalho, dá para perceber o quanto que você ama e é feliz fazendo isso, né? Realmente é um dom. Você fala que é um propósito, né? Algo que você foi designado para fazer. Mas eu, Ellen Salles, do jeito que eu acredito em tudo, eu morro de medo de ver alguma coisa. Então, assim, eu a passo... profissão não dá para você. Essa profissão não dá. Eu sou medrosa. Eu falo, mas quem sabe um dia eu posso ir lá com o senhor, aí o senhor me dá um pouco mais de força, né? Mas assim, não, menina, não aconteceu nada não, tranquilo. Me convide que eu vou. Eu tenho só um lembrete aqui para falar para vocês. Para você ver que tudo é predestinado por Deus. Tudo é guiado por Deus. Eu tenho isso comigo. Você acredita que na minha infância eu não gostava de velório? Olha só. Que curioso. Eu não gostava de velório. Eu ia um velório, eu não conseguia dormir. Eu não comia. Podia estar com a fome que tivesse, eu não comia. Mas para você ver como é as coisas de Deus. Né? E olha o seu propósito acontece hoje, né, às vezes, né? Eu, nas horas difíceis, na hora do aperreio, eu comia dentro do cemitério. Logo após ter feito o sepultamento, eu me alimentar. Eu sei diferenciar uma coisa da outra. Muito né? bem. Minha profissão é profissão, meu alimento é meu alimento. Com certeza. Entendi. Isso aí, Bem, parabéns pela sua profissão. A profissão caiu para mim mesmo. Predestinado. É verdade. E isso eu creio também que meus colegas de trabalho é a mesma coisa. Ei, ô, seu Paulo, você não tem nenhum amiguinho que fica lá com você, não? Um cachorro, um gatinho? Porque não tem uns animais que às vezes aparecem? Você tem um que fica ali lhe fazendo companhia? Tem, e foi bem lembrado você falar isso aí. Conta aí, conta aí. Lá nós tem uma cachorra que é companheira do coveiro. Ela ajuda na hora de enterrar, né? De cavar. Como é o nome dela? Impressionado. Ela tem um nome? Tem, o nome dela é Piriguete. Piriguete! Gente, a cachorra do cemitério é Piriguete. Meu Deus do céu, seu Paulo. Aí já pensou, você tá lá, Piriguete, alguém passa, o coveiro tá chamando a Piriguete. Tá chamando alguma alma de Piriguete, será, minha irmã? Meu Inclusive, Deus viu? Dê um pouco de licença aí também. Fica à vontade, seu Paulo. Tem uma pessoa que eu quero mandar um abraço para ele, porque eu quero mandar um abraço para todos que trabalham naquele cemitério, né? Com certeza, merece. Do zelador ao vigia, ao vigilante, né? Porque são colegas de trabalho. Eu queira ou não queira, não são colegas de trabalho, que a gente vive num convívio, né? Sim. Verdade. E eu quero dizer, quero mandar um abraço aqui pro seu Domingo, construtor que tem lá, pessoa, né? Aliás, todos são, mas a gente sempre tem aquela pessoa que se identifica, né? Sim. O seu Brasil, que é um cuidador dos animais, dos cachorros. Olha, não deixa faltar alimentação. Coisa linda. Tá entendendo? E tem aquelas pessoas que são mais apegadas aos animais. Tem, tipo o senhor, que adora a Piriguete. A esposa do seu Domingo, a dona Francisca. Inclusive aconteceu um caso com a Piriguete. Quando eu fui afastado. É a cachorrinha do cemitério, mascote dos coveiros lá da onde o seu Paulo trabalha. Aí, inclusive, né? Quando eu fui transferido pro Puti Velho, aí depois fui para Santa Maria. Aí quando eu cheguei de volta pro cemitério de Santo Antônio, que é o Buenos Aires, né? Tinha acontecido um caso com a Piriguete. Ela tomou uma injeção lá, aí já tinha 2 cachorrinhos mortos dentro dela. Aí teve que fazer uma cirurgia às pressas.
Aí se reuniram lá, se juntaram lá, seu Brasil, as pessoas lá, todos contribuíram. E fizeram a cirurgia às peças, não tinha Amém, morrido. que bom. Olha, seu Paulo, a conversa está tão interessante que os nossos telespectadores estão enviando perguntas através do nosso WhatsApp. Vamos ver a pergunta dos nossos telespectadores? O que é que o nosso telespectador quer saber a respeito da profissão de coveiro? Vamos mostrar aí o que é que o nosso telespectador quer saber. Deixa eu ver. Coloca aí, minha produção, para eu conferir. Tivemos algum problema? Já a gente vai colocar, inclusive você aproveita e pode também mandar a sua dúvida. Tá aí. Deixa eu ver. Lê aí pra mim, Raquel. Pergunta o seu Paulo se ele já cavou uma cova no lugar errado, em cima de outra cova, e achou ossos do defunto. Aí é uma pergunta, tem mais outra. E se alguma alma já mexeu com ele à noite dormindo? Bom dia, aqui é de Goiânia, lá de Goiás. Nossa audiência, o nome dele é José. Um beijo, José, lá de Goiás. E aí, seu Paulo? Em primeiro lugar, eu quero dizer pro José, lá de Goiânia. José, lá de Goiânia. E deixar bem esclarecido que lá nós não trabalhamos com alma. Não, escute, não cava cova no lugar errado. Em primeiro lugar, nós temos nossa administração, tá entendendo? Que vai no lugar certo. Porque no cemitério não tem que ter dúvida. Tem que ser certinho. Não né? tem O que ter lugar já dúvida. tá Não pode errar. já tá lá, Ou né? é no lugar ou não é. Sim. E por isso nós temos uma administração muito interessante e eficiente, viu? Eu quero dizer pro José aí, viu? Tá aí, Tá respondeu entendendo? o José. A questão de encontrar osso, a gente encontra, mas na cova certa. Né? Porque faz aquela coisa tipo gaveta, isso é que chama? Exatamente. Né? Já Quanto digo, né, que são tempo, vários, seu da Paulo, família. pode colocar outro corpo naquela mesma cova? Com quanto tempo? Depois de 5 anos. Aí pode aproveitar a mesma cova e vir um novo ente querido, Exatamente. um novo familiar para lá, né? Você entrou numa questão boa aí. Vamos puxar uma coisa pela outra, né? Depois de 5 anos, se tiver 3 gavetas e tiver a última já tiver cheia, né, que é 3, e se tiver 3 anos, 4 anos, não fechar 5 anos, aí se chegar a pessoa da mesma família para fazer o sepultamento naquela cova, não faz. Né? Tem que ter o prazo. Tem que ter o prazo. Geralmente a família chega e o administrador orienta, né? Um bom senso dele orienta, se tiver 2 cheias já, ele orienta que seja feito o quê? Que nós, coveiro, limpe a gaveta e coloque na primeira. Aí, no entanto, vai colocar uma e vai ficar 2 desocupadas, né? Sempre ele passa isso para as pessoas que vão. Seu Paulo, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. A gentileza e a generosidade do seu coração e de todos os profissionais que fazem esse trabalho que é fundamental na nossa sociedade, em um momento que é muitas vezes, sempre, muito difícil para os familiares. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um abraço a todos os coveiros do Brasil. Eu quero ter só um pouquinho, pode ser? Pode. Eu quero mandar um abraço para os coveiros lá da Santa Maria, viu? O Josimar, o irmão Neto, o Índio, o seu administrador, o seu Valdir, viu? Que todos são pessoas muito boas, viu? E eu vou encerrar a nossa conversa mandando um abraço também para Piriguete, que é a cachorrinha companheira, o bichinho de estimação que faz companhia lá no cemitério, pro coveiro, e é a cachorrinha que faz ali parte da rotina. Um abraço, Piriguete, tá fazendo um bom trabalho também, viu? Esse foi o nosso quadro Guia da Profissão.